Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho hoje sobre lead, como controlar suas leads, oportunidades e como é a forma que a gente trabalha um pouquinho na DevCoff. E a gente usa o sistema o BRP para controlar toda a parte de prospecção, oportunidades e com funil de conversões. Vamos lá? Bom, vou acessar a base do teste 6, que geralmente a gente acessa. Como eu falei em outro vídeo, estou logando com o perfil do super user, ou seja, com acesso total. E um dos primeiros pontos, um dos vídeos anteriores, eu mencionei bastante sobre o que é a parte de ergonomia do BRRP, legal visualizarem. A parte de lead, o pipeline de vendas, como a gente chama o processo todo, dentro desse processo de prospecção e assim por diante, começa com a tela de lead. Essa tela de lead é uma tela simples, me permite, por exemplo, cadastrar uma lead. Eu vou cadastrar uma lead aqui, por exemplo, DevCoffee. A tela de lead não tem campos obrigatórios, como vocês podem observar, e é muito importante, por exemplo, porque muitas vezes eu estou passando em algum lugar, vejo uma oportunidade de tentar em uma empresa que talvez tenha um perfil, mas não sei ainda, e simplesmente eu posso, do meu celular mesmo, por ser um sistema responsivo, já cadastrar minha lead e atribuir para mim. Então, se eu tenho o telefone, eu vou preencher. Os dados que eu tenho aqui, a gente já tende a preencher o máximo possível. Qual é a posição? A posição eu posso cadastrar, a posição da pessoa com quem eu já falei, o que eu quero falar, se é um diretor, se é um gestor, assim por diante, e posso atribuir automaticamente para mim. O que eu faço geralmente? Estou logado com o meu usuário, e já atribui automaticamente aqui para o meu usuário, que seria, por exemplo, o Luiz Ferreira, que eu estou acessando, mas aqui eu estou com o super user. A gente poderia trabalhar com campanhas de vendas, para mim é muito importante, quais são as campanhas que nós estamos trabalhando, da onde está gerando custos, está gerando receita essa campanha. Eu posso atribuir um score, nós trabalhamos com um score de 0 a 100, então em face ao tamanho, a oportunidade, o segmento, esse cliente tem um score, se possível o cliente nessa lead tem um score. A origem dessa lead, então se é um boca a boca, uma conferência, um e-mail. Nesse caso, vou falar que é uma indicação de cliente, eu mesmo estou indicando a DevCoff. E o status dessa lead, se ela é nova, convertida, retomada, assim por diante. Nós adotamos o conceito na DevCoff que uma lead, se eu estou na rua ou visitei ou em algum lugar e vi uma oportunidade em uma outra empresa, quando não tive nenhum contato ainda, ela não tem status. A partir do momento que eu faço o primeiro contato, começo a trabalhar com esse cara, ela está em nova. E a partir do momento que eu começo a ter uma responsividade ou eu começo a trabalhar com status trabalhando. Muitas vezes a lead, se não tem efeito nenhum, ela pode vencer, então eu deixo ela como vencida. E depois a gente vai ver que quando ela é vencida, ele me exige um motivo de expiração dessa lead. E esse motivo é um cadastro, eu posso dar por vários motivos aqui. E se um dia eu retomo, eu posso colocá-la. Então eu vou deixar como uma lead nova, como eu já fiz o contato. Posso complementar a origem da lead, complementar o status e, consequentemente, criar segmentos de mercado. Para mim é muito importante saber quais são os segmentos que as minhas leads estão inseridas. Até porque, geralmente, na visita comercial, a gente tem um arquiteto que acompanha, e aí é muito importante saber qual é o melhor arquiteto designado nessa visita comercial, ou às vezes comigo mesmo. Eu posso ter uma descrição e um comentário adicional que eu coloco aqui automaticamente. E um ponto bastante importante, esse representante de vendas é quem vai trabalhar com essa lead. Então, eu poderia trabalhar, por exemplo, como é na DevCoff, cada representante seu de vendas enxerga somente as suas leads, não enxerga as demais leads. Então, isso é um ponto bastante importante aí. E logo embaixo dessas leads, eu começo a trabalhar, detalhar quais são as atividades que eu tenho dentro dessa lead. Então, por exemplo, eu quero marcar uma atividade, seria uma ligação telefônica, para mim mesmo fazer no dia, sei lá, 30/8, às 15 horas, e, consequentemente, ligar e tentar uma reunião comercial. Então, consequentemente, quando eu fizer esse trabalho, eu posso marcar que essa tarefa foi executada ou não, e completar essa tarefa, e ir gerando novas atividades dentro da lead. Para que é importante isso? Quando uma lead é convertida para uma oportunidade, todos esses dados são levados para ela, e, consequentemente, se uma lead é deslocada para um outro representante de vendas, eu tenho todo o histórico dentro do que aconteceu.
Na DevCoffee, além da gente ter todo o prontuário que a gente chama da atividade dessa lead, nós também trabalhamos com CRM. Então, eu, consequentemente, se eu vou fazer a tarefa, eu abro uma solicitação para mim, ou se um terceiro vai fazer, eu solicito abro um CRM, uma atividade, onde, por exemplo, eu posso vir aqui e falar que eu quero que, por exemplo, esse cara faça um ligamento, uma liga para um cliente, ou tente uma reunião, e assim por diante. Na DevCoffee, geralmente, quando eu faço isso, eu já atribuo para mim não, quem viu na tela anterior já abre automaticamente na minha agenda e eu me recordo conforme eu vou usando, ou até mesmo, às vezes, o pessoal da sustentação do lançamento, que vai entrar em contato, também faz esse trabalho. Ou muitas vezes eu preciso de uma checagem mais profunda do cliente, e aí eu posso pedir para o pessoal da sustentação, do comercial, checar para mim quem são os clientes, quem são os principais gestores, qual é o segmento, até que eu possa dar seguimento nessa lead, ou quem for dar seguimento na lead. Bom, uma lead, como a gente viu, ela pode ser transformada em uma oportunidade. Isso varia muito em cada caso. Nós, na DevCoffee, adotamos e, a partir do momento que eu faço um processo de cotação e já começa a avançar um pouquinho, eu tenho uma oportunidade sendo criada. Então, aqui, quando eu vou criar uma oportunidade, eu posso falar qual é a data prevista de fechamento. Então, eu pretendo fechar esse cliente 30/9 até 30/9. O estágio de vendas, eu posso cadastrar esses estágios de vendas, como eu vou falar que eu estou negociando. O valor dessa oportunidade é R$1.000. A moeda nacional, ele vai trabalhar com a parte de conversão, porque pode estar fora. E vai estar atribuída para um representante de vendas ou não. E eu posso vir criar qual é a minha oportunidade. Quando eu faço isso, o sistema faz duas coisas importantes. Ele cadastra um parceiro do negócio e já atribui como perspectiva esse cliente. Para que é importante isso? Conseguiria, pelo cadastro parceiro do negócio, facilmente saber quais são os clientes que estão em oportunidades, que não são clientes reais ainda, porque eles simplesmente estão com dados parciais ou que estão sendo trabalhados. E, consequentemente, eu poderia vir e, quando ele vai criar uma oportunidade. Então, na oportunidade, ele me trouxe os dados que eu coloquei lá, ele me trouxe qual é o parceiro que ele criou, como eu não setei uma campanha, ele não trouxe, eu não coloquei nenhuma probabilidade, mas eu poderia colocar probabilidade eu trabalho muito com probabilidade aqui, então, estou falando que a probabilidade de fechar esse negócio para mim é de 80%, consequentemente eu tenho uma receita de R$800, um valor ponderado. Consequentemente, eu poderia ter dados adicionais que ele vai trazer da tela anterior e as referências. Então, por exemplo, se transformar em um pedido real de venda, eu vou marcar aqui porque eu consigo vir acompanhando conversões. E se transformar no contrato, a mesma coisa. Então, muitas vezes, o que acontece é que desse cliente aqui, a primeira coisa que acontece, ou pode acontecer, é um pedido. Então, desse pedido meu, geralmente eu coloco os produtos que nós estamos oferecendo, ou serviços, no caso, e de lá eu tenho, dentro do meu próprio formato de impressão, aí quem já está acostumado um pouco com o BRP, eu poderia criar templates, e esses templates, um docx, por exemplo, no formato pré-pronto, onde eu estou acessando para vocês verem, e ao criar esses formatos, eu posso já sair a minha proposta de venda automática do sistema, sem ter a necessidade de ficar refazendo a proposta. Então, no caso da DevCoffee, no caso nosso, por exemplo, a gente trabalha desse formato. Então, uma vez que gerou uma oportunidade, eu tenho alguns outros campos personalizados aqui, que eu preencho e ele automaticamente me solta uma proposta para enviar para o cliente. Toda negociação com o meu cliente está aqui, eu geralmente vou anexando todas as propostas, e quem já conhece a tela do BRP sabe que eu posso anexar documentos aqui dentro. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e anexar um documento, uma foto, um PDF, assim por diante, nada me impede. Eu, geralmente, quando estou no cliente, muitas vezes enxergo uma oportunidade em algum local que eu vi, eu bato uma foto de anexo na LID. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e anexar qualquer outro documento, não tem nenhuma dificuldade, é uma regra da NT. E ele vai automaticamente, cada vez que eu vou subindo uma versão nova no contrato, que eu vou negociando com o meu cliente, eu vou subindo essas versões dentro do próprio sistema. Por quê? Toda a parte de controle de documento está dentro do próprio sistema, eu não tenho que ficar me preocupando em controlar esses documentos. Um segundo ponto importante, que se transforma, se o contrato evolui, eu vou trabalhando dentro das minhas etapas até fechar, e eu tenho uma etapa aqui que significa fechamento com sucesso, e essa etapa de fechamento com sucesso, no meu estágio de venda, eu marco que ela é um estado de fechamento, ou seja, eu encerrei ela, e, consequentemente, ele vai marcar aqui e desabilitar a minha tela toda, ou seja, deixar simplesmente ela processada.
e, consequentemente, quando vira um pedido, no caso nosso, a primeira coisa que vira é um contrato. Então, eu tenho minha tela de contrato, que eu vou lá e faço toda a parte contratual que está aqui. Então, vai ser tema de um vídeo próximo aí, bem, trabalha toda a parte de dados de faturamento, quais são os produtos e serviços, quais são os cronogramas, quais são os faturamentos, participantes, e assim por diante. Então, do contrato, quando o cliente aceitar, automaticamente eu gero o meu pedido de vendas. Então, no próprio contrato da DevCoffee, que foi gerado, no caso, vamos supor que a DevCoffee comprou o sistema, o contrato já existia aqui e automático, daqui eu já consigo faturar. Quando eu faturo esse contrato, ele gera uma ordem de venda para mim e, consequentemente, essa ordem de venda fica atrelada à minha oportunidade. E assim eu consigo vir controlando todo o meu pipeline de vendas. Consequentemente, eu consigo também, que eu falei anteriormente, enxergar quais são as cotações ou quais são os pedidos que estão em andamento aqui com esse cliente. Então, por exemplo, eu consigo ver, não tem nenhum, se tem alguma linha de pedido e quais são as atividades. Nós, anteriormente, tínhamos definido uma atividade e ele traz para mim automaticamente nessa tela. Essa tela é do dia a dia de trabalho. Além disso, por exemplo, eu uso muito a info de lead. Então, para mim é bastante importante, porque eu tenho diversos filtros, mas uma das coisas mais importantes é saber o que está acontecendo em cada uma dessas leads e saber o que está trabalhando ou o que está em cada uma das telas. Repara que a DevCoffee não está mais aqui, porque a DevCoffee já se transformou em uma oportunidade, então ela já está na minha tela, na minha info de oportunidades de venda. Ela foi convertida e, consequentemente, ela vai enxergar todas as oportunidades que eu tenho em cada uma das empresas aqui dentro. Bom, além disso, qual é um fato bastante importante aí? Um fato bastante importante é que eu posso acompanhar isso por um painel que a gente chama painel de vendas. Eu posso enxergar o meu ou posso enxergar dos clientes. Então, repare que aqui eu estou enxergando as leads que eu tenho por estado, como entre Minas e São Paulo, quais são as campanhas de treinamento, ou seja, todas as leads que eu tenho nesse momento e as oportunidades estão atreladas à minha campanha 2. Eu tenho nas minhas oportunidades no estágio da etapa 1 e no estágio da etapa 2. Então, repara aqui, negociando, eu tenho o valor de R$ 806, sempre pela média ponderada. E aqui eu tenho leads por quantidade de meses. Então, consequentemente, eu poderia vir analisando cada um dos meses ou cada uma das etapas, quantidade de leads. Então, quantas leads entraram, quantas leads não entraram e assim por diante. Para mim, esse número de lead é bastante importante, porque a gente tem um número de conversão, então eu tenho uma ideia do que está acontecendo na área comercial ou não em face a essa parte de lead. Bom, se eu abrir uma atividade de trabalho, como eu falei anteriormente, ela está relacionada diretamente aqui, e um próximo estágio da DevCoffee, quando realmente fechou o contrato, dentro da própria tela minha de oportunidade. Lembra que eu expliquei no vídeo anterior, eu tenho aqui meus itens recentes. Então, nessa própria tela da atividade, quando eu fechei o contrato, eu ativo uma solicitação ao time de sustentação e relacionamento com o cliente, que é para dar andamento ao projeto. Então, lá a gente tem um tipo de solicitação configurado internamente e segue todo um fluxo de trabalho interno, que é servidores, contratações de servidores, disponibilização de serviço, agendamento, cronograma, até a parte de entrega final do cliente. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês com a parte de lead, solicitação de oportunidade e dando um pouquinho de exemplo de como a DevCoffee trabalha. Muito obrigado e até o próximo vídeo.